Volume 26. História 2, 34 anos. Eu acordei. Tive a sensação de que havia tido um sonho estranho. Tipo, um sonho feliz. Sylvie e Roxy estavam lá. Iris não estava, mas havia uma criança que se parecia com ela. O sonho era nebuloso, mas eu me lembrava perfeitamente dele. No sonho, eu morri. De alguma forma, eu sabia que nunca mais acordaria depois desse sonho. Mas não me senti mal. Na verdade, era a segunda vez que eu morria, e foi muito melhor do que a primeira. Percebi que uma garota estava segurando minha mão e parada. Ela tinha cabelos azuis presos em um único rabo de cavalo. Ela segurava minha mão direita e uma pulseira na esquerda, e tinha um olhar como de um cervo sob os faróis. Desculpe-me, disse ela de repente. Ela deve ter sido ensinada a pedir desculpas quando fazia algo errado. Você queria isso? Minha irmã mais velha disse que havia um brasão incrível escondido sob sua pulseira, pai. E agora? Não havia nenhum brasão escondido. Afinal, eu não era o escolhido. Mas, ao olhar para além da garota que segurava a pulseira, vi um pincel sobre a mesa de cabeceira. Isso definitivamente não estava lá antes de eu dormir. Você ia desenhá-lo? Desculpe-me. Ela foi motivada o suficiente para tentar transformar uma mentira em realidade. Eu deveria elogiá-la ou repreendê-la. Ok, não, essa era uma situação de repreensão. É responsabilidade do pai educar a filha, portanto. Sim. Lara, você não deve contar mentiras. Vá pedir desculpas à sua irmã. Ok. Dei-lhe um tapinha na cabeça, e ela saiu da sala, desanimada. Depois que ela saiu, vi uma grande bola de pelo branco. Léo devia estar vigiando do lado de fora da porta. Eu estava prestes a colocar a pulseira de volta, mas então o pincel chamou minha atenção. Usei-o para pintar o brasão, me gordi em meu braço e depois saí da cama. Que dor de cabeça horrível, eu bebi demais. Apoiei minha cabeça em minhas mãos. Talvez tenha sido a festa da noite anterior, ou talvez tenha sido o sonho que acabei de ter, mas estava doendo muito. 10 anos se passaram desde a batalha no Reino Beiril. Este ano, eu faria 34 anos. Esses 10 anos tinham sido pacíficos graças à ausência do Hitogami. Depois daquela batalha, tudo realmente parou. Fazia alguns anos que eu não o via tão presente. Não que eu tenha baixado a guarda. Enquanto estava sempre atento a ataques suspeitos, continuei me preparando para confrontar Laplace, exatamente como fizera antes. As coisas foram muito mais tranquilas sem o Hitogami metendo o nariz. Nos primeiros 5 anos, terminei de chamar todas as nações do mundo. Alguns deles não eram iniciantes, mas, de modo geral, todos se comprometeram a trabalhar conosco para nos prepararmos para a guerra que se aproxima com Laplace. Agora, eu estava trabalhando em pesquisa e ensinando magia sem voz na Universidade de Magia no Reino de Azura, ao mesmo tempo em que liderava as forças armadas do mundo para desenvolver contra-estratégias para os movimentos mais prováveis de Laplace. Para esse trabalho, deixei de lado o nome Rudeus e comecei a trabalhar com o nome Silent Seven Star. Nota: Silent Seven Star era o nome que Nanaoshi usava nesse mundo. A teoria que Nanaoshi havia apresentado uma vez pode ser correta ou não, mas ela disse: quero que você faça do meu nome uma pista, para o caso de um amigo do nosso antigo mundo vir aqui. Levei suas palavras a sério e espalhei seu nome por aí. Eu também estava lhe dando uma boa reputação, mas e daí? Não há mal, não há mal. Por enquanto, a prioridade era a conscientização, e uma pessoa de outro mundo certamente entenderia o significado por trás do que eu havia tentado fazer em seu nome. Ultimamente, eu vinha pesquisando a recuperação de mana para melhorar a taxa de recuperação de mana de Orsted. Consegui criar uma poção que restaurava a mana, mas por algum motivo ela não funcionava em Orsted. Será que a mana humana e a mana do dragão eram diferentes? Pode ter sido outra coisa. Eu ia continuar com a pesquisa por mais algum tempo, mas não conseguia me livrar da sensação de que estava indo para um beco sem saída. A poção tinha sido um sucesso estrondoso à sua maneira,
portanto não tinha sido totalmente em vão. Além disso, havia muitas outras coisas que eu ainda precisava fazer. Eu não podia descansar ainda. Meus filhos haviam crescido. Lucien tinha 17 anos. Lara tinha 15 anos e Arus tinha 13. Sieg tinha 11 anos, eu acho. Todos eles estavam se desenvolvendo bem. Também tivemos mais 2 filhos, Lily Greirat, com Roxy, e Christina Greirat, com Eris. Ambas meninas. Com 6 filhos, éramos uma família grande. Quando Lucie completou 7 anos, tivemos uma reunião de família para decidir, grosso modo, nossa política educacional para ela, coisas como mandá-la para a universidade mágica a partir dos 7 anos de idade, depois marcar a cerimônia de maioridade para depois da formatura e, em seguida, fazê-la frequentar a Universidade Nacional em Azura por 3 anos. Minha filosofia pessoal era que era melhor não exigir demais de seus filhos. Ainda assim, eu achava que deveríamos decidir onde eles seriam educados e fornecer algumas orientações sobre o caminho que deveriam seguir. Foi o desejo expresso de Ariel que eu enviasse meus filhos para a Universidade Nacional de Azura. Eu tinha uma dívida enorme com ela. Se ela tivesse dito, dê um para mim como marido para que possamos nos unir como parentes de sangue, eu teria recusado, mas uma coisa pequena como pedir que eu mandasse meus filhos para a universidade dela. Eu dificilmente poderia recusar isso. Eu queria pagar gradualmente minha dívida com ela. Ariel, por sinal, teve seu próprio bebê após a Batalha do Reino de Beiril. Ela não havia se casado com o pai para não lhe dar muito poder. Aparentemente, ela mantinha um harém considerável de homens. Ariel tinha 5 filhos agora, mas não estava claro quem era o pai de 4 deles, ou pelo menos foi o que Luca me disse, com o rosto pálido e com a cabeça apoiada nas mãos. Na época, eu me perguntei como ele havia descoberto quem era um deles. Agora que penso nisso, é possível que ele soubesse quem era por ser o próprio Luke. Ariel estava planejando juntar um dos meus filhos com um daqueles 5. Não me agradava muito a ideia de meus filhos serem usados como peões políticos, mas, quando atingissem a maioridade, se ambos estivessem de acordo com a união, eu permitiria. Meus filhos ainda eram pequenos, mas eu sabia que, a cada ano que passava, eles cresceriam. Lucy, em particular, já era uma adulta de verdade, com vontade própria. Não que os adultos ao seu redor tivessem amadurecido tanto assim, sinceramente, eu não sabia dizer se eu havia mudado. Sempre que eu achava que tinha melhorado alguma característica ruim, surgia outra. Às vezes, as características ruins que eu havia corrigido também voltavam a aparecer. Parecia que eu estava cometendo os mesmos erros repetidamente com o passar dos anos. O único sinal visível de meu crescimento era como meu rosto envelhecia com o passar dos anos. Eu tinha até algumas linhas de expressão. Sylphie me disse, eu também gosto disso em você, mas isso me fez sentir um pouco culpado por ela ainda parecer jovem. Dava para perceber que ela estava envelhecendo, mas as mudanças eram leves, considerando que tínhamos a mesma idade. Isso significa que ela faria 34 anos este ano, mas ainda parecia ter uns 20. Sua pele brilhava com a juventude e, apesar de ter tido 2 filhos, seu bumbum ainda era firme e ela era tão boa de segurar como sempre. O único problema era que, por dentro, ela havia se transformado totalmente em uma mãe, e por isso começou a me incomodar muito. A Roxy nunca mudou. Sua aparência era a mesma e seu comportamento também era praticamente o mesmo. Ela ficaria brava se eu lhe dissesse isso, mas eu queria dizer isso como um elogio. Ela ainda era minha mestra, como sempre, portanto, sempre que eu fazia algo errado, ela me corrigia. Sua falta de jeito nunca diminuiu com o passar dos anos, mas ela sempre se recuperava. O fracasso é um professor maravilhoso, como dizem. Pela aparência, Eris foi a que mais mudou. Como eu, ela parecia ter a idade que tinha. Só que, talvez por não ter perdido um dia de treinamento, ela parecia muito mais jovem do que eu. Ela ainda tinha a pele de uma mulher de 20 e poucos anos.
O fato de ter tido um segundo filho parecia tê-la suavizado um pouco, mas ela ainda me atacava de vez em quando. Ela quase não mudou por dentro, o oposto de Sophie, mas senti que ela ficou menos violenta desde que começou a ensinar luta com espadas para as crianças. Ela aprendeu a sorrir e suportar quando seu temperamento se exaltava. Ela ainda me dava um soco se eu tocasse sua bunda ou seus seios sem permissão, mas isso era natural. Lilian e Zenith pareciam mais velhas. As duas ainda eram saudáveis, mas Lilian, talvez porque sua perna sempre lhe causou problemas, começou a sentir dores nas costas e rigidez nos ombros. A magia de cura fazia com que o problema desaparecesse, mas se passasse 3 meses, ele voltaria. Uma cura perfeita parecia ser um desafio a ser desenvolvido. Todos os outros estavam envelhecendo bem ao nosso lado. Zanoba e Cliff já eram velhos, ambos ocupados com seus empregos e suas famílias. Eles se apoiavam mutuamente quando se envolviam em problemas. Norn e Aisha haviam se casado e se mudado. Seus parceiros eram um pouco complicados como pessoas, mas eu tinha tido uma boa conversa com ambos e estava convencido de que eles eram dignos, então não cabia a mim comentar sobre isso agora. Eu estava realmente completando 34 anos de idade. Era uma idade que tinha algum significado para mim. Por volta do meio-dia daquele dia, saí. Nos arredores da cidade, no topo de uma pequena colina, havia fileiras de pedras arredondadas. Era um cemitério. Olá! Eu realmente agradeço por tudo isso. Na entrada, eu disse uma palavra de agradecimento ao guardião do túmulo, como sempre fazia. Nos últimos 10 anos, o número de túmulos aqui havia aumentado. As pessoas vêm ao mundo e o deixam, mas as lápides não diminuem muito. Em outros cemitérios, às vezes as lápides podem ser derrubadas quando uma família inteira morre ou algo assim, mas esse cemitério era para nobres. A menos que a linhagem terminasse, as lápides permaneceriam, especialmente porque o reino de Hanoa e a cidade mágica de Sharia estavam ficando cada vez mais poderosos. À medida que seu poder aumentava, também aumentava o número de nobres e, com eles, o número de lápides. Parei em frente a um túmulo. Na pedra arredondada estava escrito Pongreirat. Ela estava muito mais desgastada do que quando foi construída. Usando o equipamento que eu havia trazido, arrumei a área ao redor da sepultura e lustrei a pedra. Depois disso, coloquei um pouco de álcool como oferenda e juntei minhas mãos. Eu não vinha aqui há muito tempo. Há muito tempo, sempre que acontecia alguma coisa, eu vinha para relatar o ocorrido, mas ultimamente minhas visitas se tornaram menos frequentes. Ainda vínhamos uma vez por ano com toda a família, mas, de alguma forma, não era a mesma coisa. Aquela visita anual, ao que me parecia, era mais um costume do que uma visita para ver Paul. Não havia gratidão suficiente nisso. Oi, papai. Todos estão indo muito bem. Com esse primeiro anúncio fora do caminho, passei a lhe dar um resumo dos eventos recentes. Eu fazia isso todos os anos, mas você sabe, por precaução. Farei 34 anos este ano. 34 anos era a idade que eu tinha quando morri em minha vida anterior. Sem sequer pensar nisso, eu tinha chegado a essa idade. Por alguma razão, parecia que chegar aos 34 anos tinha levado mais tempo neste mundo do que no anterior. Provavelmente porque eu tinha mais coisas para fazer. Isso e o fato de eu ter viajado muito mais. Mas, embora eu esteja fazendo 34 anos, tive um sonho em que morria aos 74. De onde veio esse sonho? Talvez fosse apenas isso, um sonho. Ou talvez o Hitogami estivesse me mostrando o meu futuro, o Hitogami selado e eu encontrando minha morte com satisfação. Isso aconteceu no momento em que Lara tirou meu bracelete, então o Hitogami poderia ter intervindo naquele momento. Se isso realmente fosse o futuro. Se o sonho tivesse sido mostrado a mim pelo Hitogami, então talvez ele tivesse mostrado os frutos de todo o trabalho que eu havia feito até então. Havíamos vencido a batalha do reino Beiryu. Foi realmente a última batalha. Depois disso, o Hitogami não tinha mais como derrotar a mim e a Orsted, por isso, ele desistiu.
10 anos se passaram sem nenhuma interferência dele. Não houve absolutamente nada. Pode ser que ele estivesse se escondendo nas sombras, mas, assim como Giese e Badgadi haviam dito, eu não tinha ouvido um pio dele. Às vezes, eu até me esquecia do motivo pelo qual estava fazendo tudo isso. Isso significa que posso parar de me esforçar tanto. Certo. Se o Hitogami realmente tivesse desistido, se meu trabalho estivesse realmente no fim, então eu poderia reduzir para cerca de metade do trabalho que estava fazendo agora e viver uma vida mais tranquila. Eu poderia passar um dia inteiro a cada 3, mais ou menos, dedicando-me a fazer bebês com minhas esposas ou ensinando todo tipo de coisas aos meus filhos. Uma vida tranquila como essa não parecia tão ruim. Estou brincando, eu disse, rindo. Que ideia! Mesmo que o Hitogami tivesse desistido de mim, e daí? Não era como se eu odiasse meu trabalho agora. Eu não estava sofrendo. Eu estava preparando as coisas para levar Orsted à vitória na batalha que estava por vir. Foi uma explosão. Sim, havia momentos difíceis e dolorosos, mas nunca o suficiente para que eu quisesse fugir. Havia coisas que eu tinha que cuidar, tarefas que eu queria fazer, novos desafios para tentar. Pelo que eu sabia, fazer com que eu sentisse que tudo estava bem agora era o plano do Hitogami. Vou continuar dando tudo de mim, pai. Eu simplesmente continuaria como sempre fiz. Tinha sido um sonho, eu decidi. Um sonho nascido da esperança, mostrando-me o que eu queria ver. Por favor, cuide de mim, eu disse, como sempre fazia. Em seguida, juntei minhas mãos mais uma vez. O fato de eu existir tinha de significar que havia um mundo após a morte. Só que isso não significava necessariamente que Paul estivesse aqui neste túmulo. Ele estaria se divertindo em outro lugar. Talvez não houvesse motivo algum para vir aqui. Eu não me importava com isso. Esse era um ritual. A partir de hoje, eu continuaria me esforçando ao máximo, e prometer isso em frente ao túmulo de Paul era importante para mim. Ah, e o Giese. O túmulo de Giese ficava ao lado do de Paul. Coloquei uma oferenda sobre ele e depois juntei as mãos. Eu não tinha certeza do que Giese pensava sobre isso, mas também não era como se o cara quisesse me destruir de todo o coração ou algo assim. Se você não gostar de como as coisas aconteceram, pode me contar daqui a 40 anos. Embora eu possa viver mais do que isso. Ou talvez morra mais cedo. Eu não queria ignorar a morte de Giese, mas muitos dos meus sentimentos em relação àquela época haviam desaparecido nos últimos 10 anos. O que eu lembrava agora era de seu sorriso. Ele estava sempre com aquele sorriso idiota e falando sobre as arações. Imaginando isso agora, eu só conseguia pensar nisso como uma boa lembrança. Ninguém que eu amava havia morrido por causa de Giese. Eu não tinha motivos para guardar rancor. Agora que ele se foi, eu poderia pelo menos visitar seu túmulo. Certo, voltarei em breve. Provavelmente com a família, da próxima vez. Eu me levantei. Eu não ia mudar nada só por causa de um sonho estranho. Eu ia fazer o que queria e o que tinha que fazer. Isso era tudo. E com isso, voltei para a casa onde minha família estava esperando.